Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja Deus, estamos aqui para mais uma meditação, mais uma leitura diária da nossa lição de número 5, contra os falsos profetas. E a nossa leitura diária de hoje, quinta-feira, está no livro de Jeremias, capítulo 28, versículo de número 15. O livro do profeta Jeremias, capítulo de número 28 e o versículo de número 15, que diz assim: E disse Jeremias, o profeta, a Hananias, o profeta. Veja, olha, disse Jeremias, o profeta, a Hananias, o profeta. Ouve agora, Hananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiastes em mentiras, tá? Uma das especialidades dos falsos profetas é enganar o povo de Deus. Então veja que o texto tanto fala de Jeremias como profeta, como também Hananias chama de profeta. Veja que não usa o termo falso profeta, mas na sequência dá pra gente entender, porque olha, Jeremias fala, você está enganando o povo com mentiras. Então aí se identifica que verdadeiramente Hananias ali era um falso profeta. Meus irmãos, hoje nós vamos compreender o tópico de número 3, tá? O tópico de número 3 fala sobre a geração das mensagens falsas. Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Kenaã, e também, com esse Zedequias. Mas a febre da crença em mentiras e falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosa pela mensagem falsa da atualidade, né? Felizmente hoje, o que o autor está enfatizando aqui é que hoje se procura muito, né? A gente nunca vai ver, por exemplo, Deus falando para o povo correr atrás de profeta. O que a gente vê sempre é Deus enviando os profetas. Então, fica esse alerta aí para o povo de Deus. O profeta é no Antigo Testamento. A palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhada de um qualitativo que o identifica como tal, mensageiro de Deus, e desprezam as suas palavras e escarnecem dos seus profetas. Ou seja, a qual dissera pelo ministério do profeta Aías, Deus fala deles no Antigo Testamento usando a expressão meus servos. A maioria deles era mal vista pelas autoridades corruptas que se apartaram da lei de Moisés. O povo de Deus foi sempre e será destratado pelo mundo. Jesus disse, se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro aborreceu a ele, aborreceu a Jesus. Sim, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece, vos odeia. A igreja experimenta ainda esse desprezo no mundo inteiro. O fato, irmãos, é que sempre quando você se levanta, quando Deus te levanta para você pregar a verdade, é bem provável que muitas vezes você não vai ser bem aceito, você vai ser mal interpretado, você vai ser taxado, você vai ser escarnecido. Muitas vezes é isso que acontece. Agora, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Paulo disse assim, se eu estivesse aqui para agradar a homens, certamente eu não seria servo de Cristo. Então, meus amados irmãos, atentemos para essas coisas. Portadores de mensagens falsas. Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Eles se posicionavam como porta-voz de Deus e se apresentavam como enviados por Deus. Javé não os enviou e a mensagem que eles anunciavam ao povo era a adivinhação mentirosa. Isso porque eles desencaminhavam o povo com notícias falsas, não somente sobre a verdade de Javé, mas também sobre os assuntos políticos, militares e administrativos das nações. Essa mensagem desfrutara toda a sociedade, como as mensagens falsas de hoje. A mentira é o oposto da verdade. Trata-se da prática do engano, da falsidade e da traição. No contexto bíblico, a mentira vai além da prática intelectual da desonestidade. É uma distorção do verdadeiro e também da nossa relação com Deus e com o próximo, Veja o que eles falavam aqui, Em vaidade e adivinhação mentirosas dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou e fazem com que esperem o cumprimento da palavra. Portanto, assim diz o Senhor, Jeová, como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. Então, que nós sejamos bem sigilosos com isso, nós sejamos zelosos com essas coisas, tá? É muito difícil a gente viver nesse tempo em que muitas vezes Deus não está falando, Deus quer nos revelar, nos exortar, nos edificar, principalmente através da sua palavra, mas pessoas que já recebem esse título, infelizmente, falam de vaidades do coração, falam de coisas que não viu. A ira de Deus contra os falsos profetas, a sentença contra eles
vinha desde Moisés, já citamos aqui o texto do Deuteronômio 18. Falar em nome de Javé sem que ele tivesse autorizado era crime, mas parece que isso não intimidava os falsos profetas porque eles se sentiam favorecidos pelos governantes. Eles contavam com a proteção do Estado, pois os seus discursos agradavam as autoridades e a maior parte do povo, e às vezes eram até mesmo encomendados pela corte. Na época, eram funcionários públicos. Os discípulos desses falsos profetas ou falsos doutores ainda estão por aí desencaminhando o povo e disseminando heresias. Devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem na igreja. Eu achei uma frase bem interessante. O Josemar Bessa, ele disse o seguinte, que a versão gospel do ele rouba, mas faz, é o ele prega heresia, mas está ganhando alma. Então, irmão, nós temos que estar muito atentos a essas coisas, tá? Tudo que as pessoas querem muitas vezes é mensagem que agrada o ego. Tá? Mas a mensagem do Evangelho, a mensagem genuína e verdadeira, ela é confrontadora. Amém, meus amados irmãos? Então, Deus abençoe. Amanhã nós retornaremos aqui para fazer uma breve revisão e fazer a nossa conclusão. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.